estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Ou pode ser também: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi, porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. Deus querido, te louvamos agradecidos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, sob a consciência de que o Senhor está no governo pleno de todas as coisas. Há um gozo retumbante no nosso interior que aponta para um estado de segurança e tranquilidade, de paz profunda, paz que desafia a razão. Tudo isso porque nós sabemos que estamos na Tua casa, na Tua festa, como convidados do Senhor, e o Teu banquete é sempre bom e necessário para alimentar a nossa alma, para dar vida constante ao nosso espírito, para que possamos na caminhada da vida escrever uma história linda de caminhada com o Senhor. Por isso, papai querido, estamos felizes e queremos desfrutar em plenitude de tudo aquilo que o Senhor se nos dá. Obrigado, papaizinho querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu sempre olhei para o fenômeno da codificação das ideias, da abstração das ideias com muito encantamento. Eu fico muito encantado com o poder que o homem tem, a raça humana, o poder que eles têm de abstrair as ideias e transformar as ideias em códigos. Isso é uma coisa que me encanta muito sempre. E eu quero trazer uma figura de raciocínio para nós, comparada com uma das coisas que eu acho que nos acompanha desde tempos imemoriais, que são os caixotes e as caixas. Eu me lembro lá em Goiás que eu tenho memória muito viva de muito tipo diferente de caixa. A gente ia na venda, que é o armazém secos e molhado, e tinha tudo arrumado nas caixas, nos caixotes assim, os grãos, as farinhas. Aí pegava na hora com aquela ferramenta, punha na balança, pesava, e era assim o estilo daquele tempo. Me lembro das bruacas que albargava os burros, os jumentos, para carregar os mantimentos, carregar a feira. Eu me lembro de caixas de tanta natureza.
E uma caixa, ela pode ser feita com diversos materiais para diversos fins: caixa de papelão, caixa de madeira, caixa de fruta, caixa de plástico, caixa de todo jeito. Só sei que a gente não vive sem caixa e faz tempo. E eu sempre comparei as caixas com as palavras. Na minha mente é como se as caixas, feitas de letras, para conter coisas para diversos fins. Então é como se a palavra fosse uma caixa que contém uma coisa que está codificada nos códigos chamados letras que compõem a tal caixa. Então, por exemplo, se eu digo assim, maçã. Maçã é um grupo de códigos, um M que é um código, um M, um A que é um código, e aí tem os códigos. Esses códigos formam uma caixinha, e nessa caixinha só cabe uma coisa. Se a gente tenta enfiar no M, A, C cedilha, A, tio, se tenta enfiar um copo, não cabe. Porque a caixinha do copo é um C, um O, um P e um O. Essa é a caixinha que cabe um copo. Se a gente tenta enfiar uma mão, não cabe na caixinha, só cabe maçã. Na caixinha chamada M, A, C cedilha, A, tio, só cabe uma única coisa no mundo, só cabe maçã. Então, dependendo do arranjo do material, que é a letra, ele carrega uma coisa e não cabe nenhuma outra coisa nele. Agora pensa bem comigo, o que é ser alfabetizado? Ser alfabetizado é aprender a descobrir o conteúdo das caixinhas. Várias caixinhas formadas com letras, uma atrás da outra, mas a caixinha está fechada para quem é analfabeto. Ninguém consegue acessar o conteúdo. Ele olha para a caixinha da maçã, olha para a caixinha da mão, olha para a caixinha da uva, e para ele é tudo igual, ele não sabe o que tem dentro da caixinha. Ser alfabetizado é ter o poder, a capacidade de abrir a caixinha e ver que na caixinha, formada pelos códigos M, A, C, A, tio, tem maçã, só cabe maçã. Então ser alfabetizado é poder acessar o conteúdo das caixas. Um analfabeto vê, mas não consegue acessar o conteúdo. Ele não tem as chaves. Tudo que está dentro da caixinha das letras está fechado para o seu entendimento. A mesma coisa acontece com um idioma novo. Você sabe tirar o conteúdo de todas as caixinhas da língua portuguesa, mas te entrega um monte de caixinhas da língua alemã, você olha para lá e não acessa o conteúdo, não sabe o que tem dentro da caixinha. Não é verdade? Tudo mistério. Você olha para a caixinha chinesa, fala sério, acho que foi você que mandou para mim, né? Eu olhei e falei, quanta caixinha aqui, não sei acessar, não tem poder para entrar e tirar o conteúdo, está tudo misterioso, não tem a ferramenta, não consigo. Aprender um idioma novo é conseguir a chave para abrir os conteúdos da caixinha da nova língua e saber o que tem lá dentro. Quem não tem as chaves, vendo, não vê. Vendo, não vê. Olha que oxímoro. Vendo, não vê. Vê, mas não vê. E por que não vê, sendo que vê? Não entende, não acessa. Vê, mas não acessa, não entende. Na linha do aprendizado, graduação mais elevada pode ser comparada a níveis filosóficos de entendimento. Porque uma coisa é você acessar o conteúdo das caixinhas. Mas aí vem uma diferença, que é a diferença entre
entre o conteúdo concreto e o conteúdo abstrato das caixinhas. Por isso, nós entramos numa dimensão filosófica. Porque se eu digo, por exemplo, arroz, eu acessei a caixinha do ARROZ e descobri que tem uma coisa gostosa de comer lá dentro. Arroz. Mas se eu digo quente, eu sei que quente é uma coisa que não está fria, que não pode pôr a mão, é outra caixinha. Arroz quente, aí já é um terceiro conceito, é um conceito abstrato, porque não é nem só o arroz, nem só o quente, é um arroz quente. Aí tem que misturar os dois para chegar a uma conclusão que não é nem arroz e nem quente, é uma comida agradável. Então passou por um conceito diferente. Agora é comida, agora é alimento. Veja só, abstraiu a ideia. Então, mais que acessar o conteúdo de cada caixa, envolve o entendimento do conteúdo do grupo de caixinhas. Concretamente, cada caixa diz uma coisa, mas juntas revelam um conteúdo abstrato. É como resolver uma equação com resultante variável. Entende? Por exemplo, se eu digo assim, o cachorro é magro. Essa é uma equação. Mas o resultado depende de cada indivíduo que está ouvindo. Eu falo, o cachorro é magro. Mas cada um vai pensar num cachorro. Um pensa num cachorro branco, outro pensa num cachorro preto, outro pensa num cachorro amarelo. Outro pensa num cachorro pequenininho, outro pensa num cachorrão grande. Mas eu falei, o cachorro é magro, a caixinha é a mesma, entende? O cachorro é magro, a caixinha é igual, mas quando resolve a equação, ela é relativa, porque ela depende de cada indivíduo. E aí, cada pessoa pensa no seu próprio cachorro, cor, tamanho, raça, cada um diferente um do outro. Isso é um quê? Vou parar aqui nesse quê, vou entrar no outro quê, e depois a gente junta tudo no final. Estamos entendidos a respeito das caixinhas, dos níveis de compreensão do objetivo e do subjetivo, do concreto e do abstrato das caixinhas, do nível óbvio e do nível filosófico. Quero falar sobre calado. Calado é uma caixinha que pode revelar várias coisas diferentes. Por exemplo, calado pode ser de bico fechado, silencioso, uma pessoa calada. Mas também calado pode ser a capacidade de fundo. Por exemplo, o calado de um navio é a capacidade de fundo de um navio, é o calado do navio. Tem também o calado no fundo. Calado no fundo. Quando se diz, por exemplo, que calado no fundo, quando encosta no limite inferior. Quando se diz, por exemplo, o soldado calou o sabre. Significa que ele tem uma bainha do lado dele assim, e ele pegou o seu sabre e fez assim com ele, depois meteu ele na bainha e deixou ele descer, deslizar até o fundo. Foi zzz. O soldado calou o sabre, ele colou lá embaixo. Então, o calado pode ser o silencioso de bico fechado, pode ser o calado de um navio, a sua capacidade de fundo, preste atenção nos detalhes. Bico calado, capacidade de fundo,
ou o limite inferior quando cola lá embaixo. Calou o sábio. Existe o discurso calado. Discurso calado. Aquele que não produz onda sonora. É um discurso calado, o que vem das regiões profundas, do calado, lá de baixo, que não está na superfície, que está lá no fundo, o discurso calado. Por exemplo, ver um cachorro magro. Um cachorro magro, qual é o discurso raso? O discurso óbvio é aquele que está na cara, qualquer um pode ver. Olha para o cachorro magro e fala: o cachorro é magro. Esse não é um discurso profundo, é um discurso raso. Qualquer um que bate o olho vê que o cachorro é magro. Agora, o cachorro é magro ou a magreza do cachorro? O cachorro é magro ou a magreza do cachorro? Mas há também um discurso subjetivo, abstrato, intrigante, inquietante, que quem olha para o cachorro e não se conforma com o óbvio, com aquilo que todo mundo vê que é a magreza do cachorro, aquilo que todo mundo vê que é o cachorro magro, ele não se conforma, ele quer ir mais fundo, no discurso calado nas profundezas. Esse é o discurso abstrato, intrigante, que inquieta aquele que olha. Por que o cachorro está magro? Começa já a fazer pergunta, questionamento. E aí ele conclui: é fome. Ora, o discurso calado está calado no cachorro. E alguém consegue cavar o cachorro magro e ir no discurso que não está na cara. Vai no fundo e começa a perguntar: pode ser fome, ele está doente. Ninguém está falando, o cachorro só está magro, mas alguém já leu mais além, já penetrou mais e chegou à conclusão e ficou com dó de cachorro. Coitado, está doente, coitado, está com fome. Quem falou que está com fome? O discurso calado. O cachorro está magro, então tem um discurso calado. E há ainda outro mais profundo e mais complexo, e vai aumentando o grau de complexidade de compreensão. Se está doente, será que está doente de tanto passar fome? Ou será que está com fome e não consegue nem comer de tão doente? Aí vai ficando mais complexo, né? E todo esse discurso está calado no cachorro magro só. Para esse discurso calado, a maioria das pessoas é analfabeta. A grande maioria não escuta o discurso calado, não perde tempo com o discurso calado, vai direto no superficial, prefere o raso, o cachorro está magro e fim de papo. Prefere o superficial, o comum, o óbvio, o profundo. Tem que parar, tem que questionar, tem que fazer força. Carece sinapse frequente, intermitente, precisa pensar,
tem que mergulhar, tem que fissionar o elemento e entrar nas profundezas do elemento, e tem gente que não quer gastar energia, prefere ficar no óbvio, no superficial. É aquele que pensa só na caixinha e não quer pensar fora da caixinha, que é a leitura filosófica, contextual da situação. E às vezes, para fazer a leitura profunda e ler o discurso calado, é preciso um exercício, uma dedicação, é preciso se simpatizar, de criar empatia. Muitas vezes, a Bíblia faz referência a um tipo de discurso mais democrático, de uma escritura um pouco mais democrática. Sabe por quê? Democrática, porque qualquer um lê, não carece de academia, não precisa de diploma, qualquer analfabeto lê. A Bíblia faz referência a um tipo de discurso mais democrático, mais franqueado para qualquer um. Não tem barreira, nem de idioma, nem de idade. Criancinha que nem aprendeu a falar consegue, velhinho de bengala consegue, e toda a faixa etária daquele até aquele consegue. Se não falar alemão não tem problema, se falar português também não tem problema, e se falar em línguas também não tem problema, porque não depende de idioma. É tão democrático que qualquer um pode ler. A chave para acessar não se adquire nos colégios. Pode ser que se adquire na escola da vida, nas classes da consciência, na academia do bom senso e da sensibilidade aflorada. É a capacidade de ouvir o discurso calado. João 4:20. A palavra de Deus diz assim: e as 12, é Josué. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo o que significa essas pedras, fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Este discurso não é de ouvir. O discurso que estava na pedra, todo aquele ritual, aquelas coisas que aconteceram quando atravessaram o Jordão para entrar na terra prometida, lembra? Então foi dito para Josué. É uma situação bastante complexa, tem umas pedras que foi para o arraial, tem outras não sei o que, mas vamos direto ao assunto para a gente ganhar tempo. Que era assim: 12 pedras foi levada para a beira do rio e fez ali um altar, um memorial. Aí disseram que assim, que quando os teus filhos no futuro, para eles não esquecer, quando você não falar mais, quando você parar de ensinar para eles, ele olha para essa pedra aqui, vai ficar incomodado porque tem um discurso calado nela. A pedra não fala nada para ninguém, mas tem um discurso calado nela. E qual o discurso que está calado naquela pedra? Explica para eles o discurso que está ali. Aquela pedra vai falar para os teus filhos todas estas coisas que aconteceram, que Deus nos tirou de mão forte e nos atravessou o deserto e fez a gente passar esse Jordão, e a gente atravessou o Jordão e tomamos posse da nossa terra prometida. O discurso vai estar calado nas profundezas de umas pedras geladas, paradas, imóveis na beira do rio. Esse discurso e tantos outros não é de ouvir, é de perceber. Cada vez que você tiver fraco na fé, tiver dependente de um upgrade, de uma força, cada vez que você precisar de um up na vida,
tiver macambúzio, encurujado, encurralado, sem esperança, fraco, olha, escuta o que a pedra vai falar para você. Tem um discurso calado ali, escuta o discurso da pedra, que não é de ouvir nos ouvidos, é um discurso para perceber. Jesus muitas vezes nos convida a ouvir o discurso calado. Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, mas não olha para a caixinha objetiva. Entra, ficiona, penetra, adentra, vasculha, questiona, preste atenção e veja o discurso calado. Olha para a ave do céu, mas eu estou vendo passarinho, mas passarinho todo mundo vê, esse é o óbvio. Passarinho todo mundo vê. Eu quero ver você ver o discurso calado no passarinho e tirar dali uma lição para a tua vida. Olhai os lírios do campo, mas isso eu já vejo, eu olho todo dia para as flores do jardim, mas isso qualquer um olha. Não é olhar a caixinha, é olhar o conjunto, a situação, o contexto, o arranjo. Perceba, olha e perceba. Percepção auditiva, ouvir, mas não ouvir com a orelha, não ouvir com o ouvido. É um convite a ouvir os discursos que não é para a orelha, não é para os tímpanos, é para o discernimento. O discurso calado não grita fora, grita dentro, porque depende de cada indivíduo, do seu posicionamento diante da questão, diante do fato, diante do problema. Quem quiser ouvi-lo, tem que entrar na natureza da coisa, entrar no evento, entrar na história, entrar no acontecimento. Tem que equacionar a hora, o momento, o dia, a situação. O grito calado está calado. Seu som transita numa frequência que nem todo mundo transita. Nem todo mundo tem abertura. Poucos têm alcance para esta frequência. É uma frequência fina. A dimensão de trânsito é sutil. E por isso grita, mas grita calado. Não é para todo mundo, é para alguns. Não raro, um indivíduo tem mestrado, tem doutorado, fala vários idiomas, é viajado, conhece vários países, mas é analfabeto para ler o subjetivo, é surdo para o grito calado, com o qual ele convive dentro da sua casa, deita no mesmo leito, é cria do seu ventre. O grito calado é calado para a maioria, mas alguém escuta. Alguém tem tem audição perceptiva. Alguém vai além da superfície. Alguém penetra a natureza. Alguém percebe o profundo. Alguém percebe que naquele silêncio tem um grito de socorro estampado nos olhos. Tem uma sede de afeto, sede de carinho, que seca os lábios e trinca ao ponto de rachar os lábios. E não tem som. É um grito calado. Mas nem todos escutam.
um grito calado nas profundezas que faz o indivíduo ter as mãos trêmulas de medo, de insegurança do novo emprego, insegurança do casamento, insegurança da nova classe, dos novos amigos, insegurança com medo de bullying, insegurança com medo de perder o emprego, mas não fala nada, transita em silêncio, calado, mas o discurso está lá. Não é estridente para a maioria, não é escandaloso para a maioria, não incomoda, não inquire, não cobra a maioria, mas alguém ouve, e a expectativa é que alguém ouça. Davi teve sede de uma água peculiar, de uma água especial para ele. Davi, 1 Crônicas que a gente leu 11:16, Davi estava no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava em Belém, e desejou Davi e disse: quem me dará, ou quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. É um suspiro, é uma voz que enquanto o discurso fala uma coisa, o suspiro fala outra coisa. Tem dois discursos, um engendrado no outro. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Muitos ali do exército, dos valentes de Davi, muitos escutaram, porque o som da voz de Davi tocou os tímpanos deles, então eles ouviram. Mas poucos, apenas 3, ouviu a mensagem das entrelinhas, o grito calado no suspiro do amigo. Mais do que ouvir, perceber. Perceber é uma equação mais complexa, não envolve apenas a orelha, não envolve apenas o ouvido, muitos outros sentidos compõem a equação do perceber. Jesus disse diversas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diversas vezes. E em Apocalipse também, diversas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parecem dois grupos, né? Um grupo tem ouvidos, mas não é para ouvir. Por isso que diz, quem tem ouvidos para ouvir. Quer dizer que tem gente que tem ouvidos, mas não é para ouvir. O outro grupo nem ouvidos tem. Olha o que diz o texto: quem tem ouvidos, ouça. Então quer dizer que tem um grupo que não tem nem ouvidos. Mas que barbaridade. Nessa perspectiva, a quem tem é só a orelha, a quem ouvindo não ouve, a quem tem ouvidos, mas não é para ouvir, é só para bisbilhotar. Tem uma audição seletiva, ouve o que quer e despreza aquilo que não quer ouvir, aquilo que incomoda, aquilo que não interessa, aquilo que não é da sua, não quer se responsabilizar, não quer se envolver. Então é melhor ignorar, é melhor se fazer de mouco. Tem olho, mas não é para ver, é só para futricar, é só para espiar. Ouvir como os bichos, como as mulas, as vacas, as abelhas, ouvir que nem eles ouvem, é simples, é ser simplista. Ouvir o óbvio,
o que está na cara. O que para ouvir só precisa usar a orelha, só a orelha. Nem se não quiser ouvir, ouve, porque o som vem e bate no tímpano e ouve, só isso, não precisa fazer força nem nada. Não tem a capacidade de sair da caixa, do óbvio, não tem a capacidade de questionar, de equacionar. É preciso usar também o coração para ouvir, usar o bom senso para ouvir, ter a capacidade de se flexibilizar, de se amoldar, de sair do padrão para compreender, para escutar. Eu desafio você, essa palavra te desafia a flexibilidade, a plasticidade, ser capaz de criar equação específica em função da hora. Que hora é essa? Que momento é esse? Que situação é essa? Que pessoa é essa? Que indivíduo é esse? O que está passando? O que está acontecendo? Por que está assim? É um exercício de compreensão, de empatia, em função do indivíduo, em função do contexto, em função da situação. Quem escuta, como os animais, acaba tomando atitudes mais compatíveis com animais do que com gente. Houve um valente de Davi que lutou tanto até a espada ficar pegada à sua mão. Ele foi lutando, tinha um exército inteiro em guerra, e ele lutou, e eu acho que isso fazia tanta força, e pá, que começou a ferir, a sangrar, e a espada foi entrando na carne, e ele não soltava a espada, e na guerra, e gente que morria de todo lado, e ele foi segurando a espada, e não dava tempo nem de dar uma abridazinha assim, e não queria abaixar a guarda, e lutou, e a espada foi entrando, e foi cortando, e foi entrando, e o sangue escorrendo e secando, e diz que a espada ficou apegada à mão dele, está lá em 2 Samuel 22:10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Lutou até a mão ficar pegada. Homem e espada era uma coisa só. Espada e homem, uma coisa só. Movido pelo quê? Pelo grito calado da necessidade da hora, porque havia um exército e muita gente ouviu o mesmo discurso, mas não todos tomaram a peito a causa, nem todos ouviram o discurso da hora, só estava cumprindo ordem. Mas um homem resolveu vestir a camisa e fazer-se ele e a espada uma coisa só e lutar aguerridamente. O que foi pedido para um foi pedido para todos. Um, porém, ouviu mais. Além do comando, ouviu o grito calado naquela situação, daquela hora, daquele momento, que exigia muito mais do que ouvir um comando e obedecer. E além do comando, o Senhor Jesus falou assim, se vocês fazem apenas aquilo que é pedido, é um servo inútil. Tem que ir além. Tem que ouvir o discurso da hora e ver qual é a necessidade. Lembra do Barnabé? Veja a atitude do Barnabé lá no Atos 4:36. Então José,
cognominado Barnabé, filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém fez apelo para ele para doação, não, mas ele ouviu o sibilar, ouviu o discurso calado da hora, da necessidade, e ele ouviu esse discurso e tomou uma atitude diante do discurso calado, porque ninguém pediu para ele, mas o discurso calado na situação clamou e ele ouviu, não ouviu com o ouvido, mas ouviu com o bom senso. Ouviu com a percepção da necessidade, com o senso de responsabilidade. Lembram da sunamita que abrigou o homem de Deus sem ser inquirida, sem ser pedido? Está lá em 2 Reis 4:9. E disse a sunamita ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Eliseu não pediu nada, Eliseu não reclamou de nada, Eliseu não disse absolutamente nada, mas a sunamita ouviu o discurso calado na postura do homem de Deus, a cobrança silenciosa no evento que estava diante dos olhos dela, e ela não conseguiu ficar indiferente ao discurso calado que gritava para o seu coração, para a sua consciência. E ela ouviu o discurso calado e tomou uma atitude. Existe um tipo de pulso sonoro muito sutil que é chamado de sibilar. Sibilar é um pulso intermitente de muita sutileza. A sua frequência é estranha aos nossos ouvidos. Não se pode ouvir a ouvido nu. Por exemplo, o apito de cachorro. Todo mundo conhece o tal chamado apito de cachorro, que principalmente os ingleses usavam para as caçadas. É um som que se propaga numa frequência que o nosso ouvido não alcança. A gente não escuta nada, mas o cachorro escuta. É uma frequência que a gente não alcança. Outro exemplo é o sibilar do universo. Os estudiosos do cosmos, como arqueólogos do universo, detectaram um certo pulsar como substrato do Big Bang, vagando infinitamente o universo afora. Mas só ouve esse sibilar quem deseja muito, porque tem que estudar, tem que comprar equipamento, ou tem que se dedicar horas e horas em laboratório, em observatórios. Então tem que ter investimento, tem que investir recurso, tem que investir tempo, energia. É muito sutil, não dá para todo mundo. Lembra daquele enfermo que estava lá na beira do tanque de Betesda? João 5,5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O homem não estava falando nada. Jesus escutou o discurso calado,
na vida que ele levava ali naquela beira do poço, e incomodou Jesus. E Jesus tomou a iniciativa. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia não diz que o homem clamava, mas a sua inércia, o seu silêncio, o seu olhar, estar ali, gritava e gritava forte. A sua insistência teimosa, quando a água se agita, ele fica apavorado, querendo ir, mas outro vai na frente. Essa atitude gritava o tempo todo, mas ninguém ouvia, ninguém escutava. Era um grito calado. A esperança do homem é que alguém ouvisse o grito calado da sua penúria, do seu sofrimento, da sua esperança, da sua expectativa, da sua desilusão, da sua angústia. A esperança dele é que alguém ouvisse muito mais do que ouvir com a orelha, ouvir com o coração, ouvir com o senso de humanidade, ouvir com o senso de misericórdia aguçado, ouvir com compaixão, não ouvir só com a orelha. Sua esperança era que passasse por ali um samaritano com ouvido de cachorro, ou um nazareno capaz de equacionar as dores humanas, capaz de ouvir na frequência que nem todos ouvem. Mas alguém ouve. Mas alguém ouve. Alguém escuta. A igreja do Senhor Jesus é o território onde a audição é aguda. Os filhos de Deus são sensíveis ao sibilar social, ao grito calado das pessoas, dos indivíduos, os sons que não se ouve a ouvidos nus, sons dos eventos silenciosos do cotidiano, em meio à zoada agressiva, em meio ao zumbido da poluição sonora, aos trovões do egocentrismo, à gritaria da vaidade, em meio à pororoca ensurdecedora do egoísmo do dia a dia. A igreja é o lugar onde as pessoas, os filhos de Deus, estão sensíveis para ouvir esse grito que ninguém ouve. Mensagens que sibilam, sutis como apitos de cachorro, substrato da necessidade cruenta da vida dura. Ontem estava vindo da igreja com a minha namorada, aí nós encontramos tarde da noite. O culto demorou, depois do culto ainda teve uma janta, e aí a gente saiu de lá bem tarde, e quando estava na avenida Engenheiro Armando, nós vimos um moço, um frio de rachar. Tinha um moço com uma criancinha que acho que no alto tinha 1 ano, né? Não tinha 1 ano, acho que tinha uns 5, 6 meses, pequenininha, assim, colocadinha assim, miudinha, pequenininha, e ele andando devagarinho na calçada, assim. O óbvio, um homem com uma criança, esse é o óbvio, esse é o da caixinha. E fora da caixinha, por quê? A essa hora, uma criança, um bebezinho com um moço,
Por trás disso aí deve ter uma briga, deve ter alguém sofrendo, deve ter uma guerra nuclear por trás disso, deve ter gente angustiada, deve ter desespero. O que pode estar por trás disso aí? A igreja, naquele momento, não teve como não orar por aquele moço. Naquele trânsito frenético, e ele ali, como quem vai, não sei para onde, acho que nem ele sabia para onde ia. Grito mudo, insistente de pessoas que jazem no horizonte de eventos, no limiar do ser ou deixar de ser. Sabe que eu tinha uns alunos que eu sempre dizia para eles, alunos de arte, que eles precisavam tomar o trem da FEPASA naquela época, às 6 horas da tarde, e ir até o final e voltar, só para ter para quebrar um pouco o narizinho empinado, entende? Para entender a realidade da vida, não sabe nada, cheio de não me toques, cheio de sensibilidade à flor da pele, quando muitos estão no limiar do ser ou do deixar de ser, na zona de conflito existencial, lutando bravamente para não extinguir-se, para não cair na nulidade, brigando com todas as tuas forças para não habitar de uma vez por todas as sombras implacáveis do nada ser. Não dá para passar indiferente a essas coisas que estão diante dos nossos olhos. Quando o Senhor Jesus fala a respeito do tempo e do outro tempo, Ele convida a ir além das aparências. Lembra do texto? Jesus fala assim: olha, quando o céu está de tal modo, vocês acham que vai chover. Quando está de outro modo, vocês acham que vai fazer frio. Vocês têm muita habilidade para perceber o tempo, mas vocês não conseguem perceber esse tempo. Ele estava falando da subjetividade. Vocês têm capacidade de enxergar que nem os cachorros enxergam, os cavalos, os jumentos, as mariposas. Vocês enxergam igual eles, mas vocês não são capazes de sair da caixa e formular a equação para fazer uma leitura da subjetividade. Que hora é essa? Que casa é essa? Que família é essa? Que filho é este? Que esposa é essa? Que marido é esse? Que patrão é esse? Que governo é esse? Que arranjo social é esse? Que igreja é essa? Não apenas olhar, mas perceber, ouvir a fala subliminar das coisas naturais, aprender a discernir a fala do tempo, da hora, da atmosfera, da flor, do passarinho. Só não entende quem só percebe o óbvio. Só quem não tem a percepção de um setor que não está legado certamente para todos, porque muitos são absolutamente analfabetos e fazem questão de ostentar o seu analfabetismo com grande orgulho. É preciso aprender a discernir a fala do tempo, sair do óbvio. O cristão, por um aparato de coisas que também são óbvias, precisa perceber e ter uma postura de sabedoria para saber que tempo é esse, saber que vida é essa
Que hora é essa? Não trate com descaso a tua vida. Faz um questionamento e pergunta: que vida é essa que eu recebi de Deus? Que vida é essa? O que eu vou fazer com essa vida? Se você não sabe, pergunta para os passarinhos. Pergunta para as flores do campo. Ouça o gemido da hora e entenda o código calado. Vai além do óbvio. E em face desse saber perceptível, se posicione. Não seja leviano. Se mova conscientemente nessa sociedade. Olha como é que está a sociedade, olha como é que estão as famílias, olha como é que estão as escolas, olha como é que está a política, olha como está a justiça, olha que hora é essa. Olha como é que está o comportamento das pessoas na rua, no trânsito, os adolescentes dentro de casa, as terceira idade dentro de casa. São tantas seções da família, da vida, da sociedade. Que hora é essa? Se posicione com sabedoria, não dando murro em ponta de faca. Não, sabedoria. Sabedoria não é dar murro em ponta de faca. Sabedoria não é pensar que é a palmatória do mundo. Isso aí é extremismo cego. Você não é a palmatória do mundo. Você não é o delegado do planeta. Tenha sabedoria, faça leitura, vai além do óbvio, observe com atenção, peça a orientação a Deus, peça a Deus que te dê consciência, entendimento, um pensamento, um juízo agudo para perceber as situações e em face da percepção esse nível de audição perceptível, se posicionar e se mover consciente, ficar alerta, mas alerta, não espantado com fantasia da cabeça, alerta com foco coerente, não seja ingênuo, não caia em armadilha. Mas e se cair? Não vá se matar dentro da armadilha. Seja ardiloso para sair. Se cair na armadilha, seja ardiloso, coerente para sair. Tenha sabedoria. É um convite, um desafio para que você vá além do óbvio e não seja um analfabeto para ler o discurso que não vem para os ouvidos, mas está calado, com o qual você convive na empresa, na escola ou até dentro de casa e nunca prestou atenção, porque se limitou ao raso, ao óbvio, ao que qualquer um lê. Está nervoso. Mas isso todo mundo sabe. Isso é o óbvio. Isso é a caixinha. Está sem paciência hoje. Mas isso é a caixinha. Por quê? Quais as suas razões? Aonde está doendo? Quais as suas preocupações? Aprenda a ir além do óbvio e ler o discurso que não é para os ouvidos, é para o setor que está numa outra camada deste homem de Deus que é você, dessa mulher de Deus que é você. Deus te abençoe em nome de Jesus.